gente tem conversado aqui nos últimos vídeos sobre ansiedade, sobre estresse, então nesse vídeo eu quero explicar e falar um pouquinho mais para vocês sobre o sono e quando que a gente vai identificar os sinais, né, relacionados à insônia como um transtorno. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo. Vamos falar hoje especificamente do transtorno de insônia. Então a gente precisa entender algumas questões. A gente sabe a importância do sono na nossa vida, a importância, né, do sono reparador, um sono adequado, o quanto vai influenciar na nossa vida, inclusive na saúde mental. Já tem vídeo aqui falando sobre isso. Só que a gente tem que entender que existem diferenças. Quando que a gente vai identificar a insônia como um transtorno de insônia, porque a gente pode ter um episódio de insônia. Então isso eu vou tentar explicar para deixar mais claro aqui para vocês. A gente vai entender a insônia e aí a gente tem uma diferenciação importante que a gente precisa fazer. Primeira questão, a insônia, então, ela vai trazer prejuízos no sono. A pessoa vai perceber que ela tem prejuízos no sono e que isso vai trazer, obviamente, prejuízos para o seu dia, para sua rotina, para sua vida. E aí terão dificuldades específicas. Existem pessoas que vão ter dificuldade para iniciar o sono, ou seja, aquela pessoa que deita na cama e tem muita dificuldade em pegar no sono ou tem uma dificuldade de sentir sono, né? E aí acaba de dormir de madrugada ou deita e fica rolando na cama. Então essa é uma questão. Então é uma dificuldade para iniciar o sono. E nós vamos ter outras pessoas que vão ter dificuldade em manter o sono. O que significa isso? Até a pessoa consegue iniciar o sono sem grandes dificuldades, mas ela acorda em alguns períodos durante a noite. Então ela acorda e assim, não é aquele acordar rapidinho para fazer xixi que você continua meio sonolento, já deita na cama e dorme. Não é isso. Eu acordar e eu precisar fazer alguma coisa, aí tem pessoas que vão comer alguma coisa, vão tomar uma água, vão assistir alguma coisa, vão fumar um cigarro, tá? Então assim, eu acordo e tem um despertar mesmo ali e depois tem uma dificuldade para voltar a dormir. Então essa é uma outra queixa. Tem uma terceira queixa que é a interrupção do sono, ou seja, eu durmo, eu deito naquele horário, eu consigo dormir com facilidade, mas eu acordo muito antes do horário e que eu deveria ou que eu estaria acostumada. Então aquela pessoa que de repente acorda 4, 5 horas da manhã e já não consegue retomar o sono. A gente tem diferenciações aí. Algumas pessoas vão apresentar uma ou duas dessas dificuldades que eu tô colocando e algumas pessoas não. Então a gente vai chamar da insônia inicial, que é aquela com a dificuldade para iniciar o sono. A gente vai chamar da insônia intermediária, então aquela insônia em que eu até não tenho dificuldade para iniciar o sono, mas eu acordo em muitos momentos durante a noite. E a gente tem a insônia terminal, que é quando eu durmo, até não tenho tanta dificuldade para iniciar o sono, nem para me manter durante a noite, mas eu acordo antes do horário previsto e depois eu não consigo dormir. Então a gente tem essas diferenciações. O que a gente vai entender como um transtorno, ou seja, quando isso é muito significativo e é prolongado. Então, para a gente considerar alguém que apresente o transtorno de insônia, ele tem que apresentar esses sinais pelo menos 3 vezes na semana. Então, é bem diferente daquela situação pontual. Amanhã eu tenho uma prova, amanhã eu tenho uma apresentação do trabalho e aí eu tenho dificuldade para dormir, eu acordo antes. Mas isso é pontual, acontece no momento específico, porque eu tenho alguma situação acontecendo ali e depois eu retomo minha vida, o sono continua sem prejuízos. Quando a gente vai pensar no transtorno de insônia, eu tenho que ter pelo menos 3 vezes na semana, então durante a minha semana, em 3 noites aí, pelo menos, essas situações vão acontecer e essa situação tem que se prolongar por pelo menos 3 meses. Então lembra que é sempre o que vai modificar quando a gente vai pensar em configurar um transtorno, é a intensidade dele e o prejuízo. Então se eu tenho pontualmente, isso acontece uma vez, e aí eu tenho claro para mim o que aconteceu naquele dia ou naquela semana, ou o que vai acontecer no próximo dia, ou se eu passei por uma situação grande de estresse, de luto, que é pontual, é uma questão. Então eu tive uma insônia e aí foi naquela noite. Agora, para se configurar um transtorno de insônia, eu tenho que ter prejuízos claros e eu tenho que ter uma recorrência importante por pelo menos 3 meses e com essa frequência de pelo menos 3 vezes na semana. E é importante também levar em consideração que mesmo eu tendo um ambiente adequado, então isso é importante também a gente levar em consideração. Eu não tenho conseguido dormir com frequência, mas o ambiente é adequado, então é um ambiente silencioso, é um ambiente com uma temperatura amena, uma
uma estrutura, um local adequado, isso também vai influenciar, porque às vezes, eu mudei de casa e desde que eu mudei, estou ali há 3 meses e não consigo dormir. A gente vai ter que entender a quantidade de barulho, de estímulos, tá? Então assim, isso é importante a gente checar também, você pensar aí, tá? Eu tive essa mudança por mais tempo, mesmo tendo um ambiente adequado para eu desenvolver o meu sono e, além disso, perceber prejuízos, óbvio, na minha produtividade, no dia a dia, mais do que isso. Se mesmo aquelas horas que eu durmo, eu acordo cansado, irritado, tá? Então, essa questão também da percepção da qualidade do sono, isso também é importante. Então, tá, eu até tenho lá as 7 horas de sono dessa forma, né, mais complicada, mas também eu percebo um excesso de cansaço, uma irritabilidade. Então, a qualidade do sono a gente consegue identificar a partir dessa percepção de cada um, tá? Então, é importante a gente, além dessas questões que eu falei, levar em consideração o ambiente, se é um ambiente adequado para esse sono e o quanto, além dos prejuízos do dia a dia, a percepção individual da qualidade do seu sono. Então, sim, o transtorno de insônia, ele existe, e a gente vai diagnosticar como um transtorno, mas tendo esses cuidados que eu acabei de explicar para vocês. A gente precisa entender a quantidade de dias, né, a frequência com que acontece, por quanto tempo, o ambiente, o quanto ele está adequado ou não para isso, essa identificação aí na qualidade desse sono também de cada um, tá bom? Se você tiver dúvidas, comenta aqui comigo. Se tiver sugestões, também comenta aqui. Até a próxima!